Olá, eu quero dar as boas-vindas a mais uma aula do nosso curso Express Ansiedade e Saúde Cerebral. Agora você está na segunda aula de 6 aulas desse curso. E se você ainda não viu a introdução, se você chegou a esse vídeo primeiro, recomendo que você assista a introdução do curso primeiro. Eu vou deixar o link na descrição e também nos cards desse vídeo. E agora a gente vai conversar sobre o que não é ansiedade. Como eu comentei na introdução, na primeira aula do curso, muitas vezes, antes da gente falar sobre o que é um objeto de estudo, como a ansiedade no nosso caso, muitas vezes é mais interessante a gente começar falando sobre o que não é esse objeto de estudo ou sobre o que não é a ansiedade. Então, eu sou o Caio, sou especialista em saúde cerebral e, mais uma vez, se você quer otimizar a sua saúde cerebral, tanto para questões de saúde quanto para performance, eu vou deixar o link para contato na descrição, nos cards desse vídeo e também no primeiro comentário fixado do canal, em relação à minha mentoria em saúde e performance cerebral. Por agora, o seu objetivo nessa aula é compreender como a visão da ansiedade como uma coisa estática que você tem ou não tem pode restringir a sua saúde cerebral. Isso vai ser importante para você porque a conscientização cria a possibilidade de mudança. A conscientização te dá poder de escolha. Então, quando você toma consciência das crenças que estão por trás e que orientam o sistema de saúde, ela te faz criar a possibilidade de escolhas e de mudanças, coisas que muitas vezes a gente nem sabe que não sabe. Uma vez que a gente passa a saber que a gente não sabe e depois muda isso para o sei que sei, então a gente consegue ter mais chances, mais possibilidades de criar as mudanças que a gente quer e deseja nas nossas vidas. Nós vamos explorar alguns conceitos da sociologia da medicina que vai dar o contexto para para essa aula e para esse curso também. E eu quero começar com essa frase aqui que eu gosto bastante. Ela diz que os principais problemas do nosso tempo precisam ser considerados como facetas de uma única crise, que é, em grande medida, uma crise de percepção. Então, muitas vezes, quando a gente vê um fenômeno acontecendo assim, superficialmente, muitas vezes a gente está olhando só para os sintomas, aquilo que nós conseguimos ver realmente. Então, o Brasil como um dos países com a maior população ansiosa do mundo, por exemplo. Mas muitas vezes a gente não para pensar naquilo que é mais profundo. E geralmente aquilo que é mais profundo, que explica, que ajuda bastante a explicar a origem dos desafios que nós enfrentamos, são crenças, visões, formas de entender o mundo, modelos mentais. Então, os principais desafios do nosso tempo podem ser essas formas de entender o mundo que muitas vezes são tão profundas que a gente nem percebe que nós estamos vivendo as nossas vidas debaixo desses modelos mentais. Nós precisamos fazer com que esses modelos emerjam. E aí a gente ganha poder de escolha do que a gente faz com essa informação, como é que a gente resolve, soluciona esses desafios. E na minha pós em neuropsicologia, o meu TCC foi justamente discorrendo sobre várias crenças, várias visões de mundo que estão por trás do sistema de saúde como nós vemos ele hoje. E eu quero, nessa primeira aula, eu vou compartilhar contigo uma dessas crenças que é relevante para o tema
da saúde cerebral e ansiedade. Eu quero conversar com você hoje, nessa aula, sobre o mindset estático da ansiedade. Então, é um conceito que eu criei e se trata da crença de que a ansiedade é uma coisa, um objeto, uma entidade fixa, rígida ou estática, que existe de forma independente, não importa como se manifesta em diferentes pessoas. Então, essa visão do mindset estático da ansiedade é a visão majoritária, é a visão predominante que nós temos hoje no nosso sistema de saúde, que entende a ansiedade como um estado estático, como uma coisa, um objeto que você pode tocar, algo que você pode ter ou não ter. A ansiedade como algo entificado. Nós transformamos a ansiedade literalmente em algo palpável, algo que você pode tocar. E a gente sabe, como é que a gente sabe que nós estamos vivendo debaixo do mindset estático da ansiedade? Pela linguagem. Então, quando você fala eu tenho ansiedade, quando você fala ou eu tenho ou não tenho, nós estamos assumindo que a ansiedade é algo que você tem ou não tem, um objeto, algo estático, que você tem ou que você não tem. Quando eu falo a minha ansiedade está atacando, o que é o minha linguisticamente? É um pronome possessivo. Ou seja, nós temos posse da ansiedade. Mais uma vez, eu estou assumindo que a ansiedade é algo que eu tenho ou que eu não tenho. Quando eu falo eu sou ansioso, eu estou associando a ansiedade à minha identidade. Quando eu falo eu sou ansioso, ou às vezes as pessoas se identificam com uma condição de saúde mental ou saúde cerebral prejudicada, e às vezes as pessoas se identificam com os sintomas dessa condição. Então, quando eu falo eu sou ansioso, eu sou ansiosa, eu estou dizendo que a ansiedade também, além de ter um aspecto de ter, a ansiedade tem um aspecto de ser. Ou quando eu falo, eu faço as coisas assim mesmo, dessa forma ansiosa mesmo, eu faço as tarefas ansiosamente. Eu estou dizendo aqui, eu estou assumindo que a ansiedade também tem um aspecto do fazer. Então, o que que é esse mindset estático da ansiedade? É a crença de que a ansiedade é um estado estático, um objeto, uma coisa que você tem ou não tem e que se manifesta em três diferentes aspectos. Então, eu tenho um aspecto do ter da ansiedade, o aspecto do ser da ansiedade e o aspecto do fazer da ansiedade. E a gente nota que a gente está vivendo sob o mindset estático da ansiedade por essas manifestações de linguagem. Então, o que eu quero que fique claro aqui é que a ideia principal é que quando a gente entende a ansiedade como uma coisa ou um estado estático, a gente tende a ficar cego para os processos e mecanismos por trás da ansiedade. Se a gente não tem clareza dos processos e dos mecanismos que estão por trás da ansiedade, a gente fica sem um caminho de ação para suplantar a ansiedade. E sem um caminho de ação, a tendência é a gente se conformar ao longo do tempo, perder a esperança e perpetuar a ansiedade nas nossas vidas. E eu vou mostrar um pouquinho mais para frente como é que entender a ansiedade como um estado estático tende a nos deixar cegos para os processos que estão por trás da ansiedade e mostrar que a gente fica muito bom em descrever a ansiedade ou os sintomas da ansiedade, mas nós não ficamos nada bons em explicar
o que está acontecendo, em explicar os mecanismos por trás da ansiedade. Então, isso vai ser baseado na sociologia da medicina, uma disciplina do conhecimento, e aqui a gente tem esse primeiro ponto que a gente pode começar a se perguntar, tudo bem, então, como é que a gente transforma um processo, algo que é dinâmico, algo que implica movimento, fluxo, como é que a gente transforma uma condição de saúde cerebral, que é um processo, em algo estático, em uma condição estática, ao invés de movimento? E aí, o Brinkman, ele tem esse livro chamado Cultura de Diagnósticos, onde um dos argumentos, uma das teses dele, é de que os diagnósticos são uma das principais formas pelas quais a gente transforma condições de saúde cerebral em coisas estáticas. E ele usa como base, o Brinkman usa como base esse livro do Putting a Name to It, dessa autora, Jutel, em que ela mostra, ela discorre que no século XVIII ocorreu um movimento de diferentes ciências para categorizar e classificar as propriedades do mundo, para que a gente pudesse entender e compreender o mundo melhor. E a medicina, por sua vez, seguiu esse movimento de querer classificar e categorizar coisas, o que mais tarde foi consolidado com o CID, que é o Cadastro Internacional de Doenças, que é o sistema utilizado pela Organização Mundial da Saúde, e também com o DSM, que é a Bíblia, digamos assim, dos transtornos de saúde mental, que é o sistema utilizado pela Associação Americana de Psiquiatria, e isso foi consolidado no meio do século XX. E Rosenberg, que é um historiador da medicina e um historiador da ciência em geral, ele mostra que a consolidação dos diagnósticos através desses sistemas do CID e do DSM contribuiu para que o que ele chama de especificidade da doença, que é essa ideia, essa visão, esse mindset moderno de que doenças e também condições de saúde são entidades, são coisas, objetos, são entidades específicas que têm uma espécie de existência independente, além das suas manifestações únicas em indivíduos doentes. Basicamente, o que o Rosenberg está dizendo é que, com a consolidação dos diagnósticos, que se deu a partir daquele movimento no século XVIII de classificar e categorizar as propriedades do mundo, que foi um movimento que a medicina seguiu e que se consolidou através do CID, do DSM, a consolidação dos diagnósticos contribuiu para esse mindset estático de condições de saúde cerebral, incluindo a ansiedade. Então, a partir do momento, como é a tese do Brinkman, que nós estamos debaixo desse mindset de que, a partir do momento que nós somos diagnosticados, nós passamos a entender a ansiedade como um estado estático, e nós estamos também vivendo debaixo dessa crença, não só porque nós somos diagnosticados, mas porque faz parte da nossa cultura atual. Esse pensamento, essa visão faz parte da nossa cultura de saúde. Então, os diagnósticos são uma das principais formas pelas quais a gente transforma condições de saúde cerebral em coisas estáticas. Os diagnósticos
se consolidaram através do CID e do DSM, a partir de um movimento da medicina de categorizar e classificar propriedades do mundo mais específicas da área da saúde, para que a gente pudesse entender o mundo, e o que contribuiu para esse fenômeno da especificidade da doença, que é a ideia de que as doenças e condições de saúde são coisas, objetos, estados estáticos. A questão aqui é que a gente raramente para pensar nas consequências, o que acontece a partir do momento que nós vemos o mundo dessa forma, de condições de saúde cerebral, como objetos ou coisas estáticas, estados estáticos, parados, onde não há movimento, e passamos a viver sem fazer ideia dessas consequências. Então, aqui, a ideia não é defender que os diagnósticos são os grandes vilões da história. Não, não é isso. A ideia é a gente entender os diagnósticos como contribuidores do mindset estático da ansiedade. E a primeira coisa que é uma consequência, né, uma consequência dos diagnósticos, é que os diagnósticos com frequência servem para tentar explicar os sintomas que as pessoas vivenciam. E se as pessoas têm certos sintomas, é porque elas têm um diagnóstico. Então, qual que é o problema disso tudo? Um diagnóstico, ele é formulado com base nos sintomas, só que ele não é capaz de explicar o mesmo conjunto de sintomas. Então, a pessoa é diagnosticada porque ela apresenta um conjunto de sintomas, e esse conjunto de sintomas supostamente explica o diagnóstico, mas não explica. Se você abrir, dar um Google agora e buscar a definição ou explicação que o CID ou o DSM dão, por exemplo, do transtorno de ansiedade generalizado ou de qualquer outro tipo de ansiedade, você vai ver que não são explicações, são descrições. E as descrições não explicam os sintomas. Então fica essa coisa circular. Como assim circular? A pessoa é diagnosticada porque ela apresenta um padrão de sintomas, e esses sintomas supostamente, e por outro lado, esses sintomas supostamente explicam o diagnóstico, mas não explicam. E aí o que leva também a um outro problema, que é o desamparo. Então imagina, é uma reflexão que eu proponho para você. O que você faz com aquelas pessoas que estão com algum desafio à saúde cerebral ou mental, mas elas não se encaixam em nenhum diagnóstico formal, nem no CID e nem no DSM. E aí a literatura acadêmica costuma chamar isso de sintomas clinicamente inexplicáveis ou sintomas funcionais. O que você faz com essas pessoas? Aquelas pessoas que estão sofrendo, vão fazer exames, os exames apontam uma pessoa totalmente saudável, mas a pessoa tá mal, ela está mal, e ela está dizendo que está mal. Como é que você tem a sua experiência de sofrimento validada se você não se encaixa em nenhum padrão que está descrito no DSM ou no CID? Você é deixado para trás, você fica desamparado, sem qualquer perspectiva de otimizar a saúde cerebral. Porque simplesmente não tem para onde ir. É isso, acabou. Ou o máximo que vai acontecer é que você vai ser
encaminhada para um psiquiátrica que vai receitar algum medicamento ali. Mas a essência da questão, a essência do teu desafio à saúde cerebral não vai ser trabalhada, vai ser assim um paliativo. Então, isso aqui é muito grave, porque eu fico me perguntando quantas pessoas estão sofrendo hoje por alguma condição de saúde cerebral, e já que elas não se encaixam em nenhum diagnóstico formal, elas estão a Deus dará, e é isso. Não tem um apoio de ninguém, não tem apoio do governo, não tem apoio do sistema de saúde, nada, acabou. Então, o que você faz com essas pessoas, não é verdade? E o terceiro desafio é a cronificação. Quanto mais uma pessoa se identifica com o diagnóstico, quanto mais a pessoa se identifica com esses sintomas, isso pode dificultar a otimização da saúde cerebral, porque chega ao ponto em que pode ser realmente desafiador para uma pessoa se perceber como algo além do diagnóstico. Então, pode ficar cada vez mais desafiador a pessoa quebrar o padrão se ela se identifica com aquela condição por muito tempo. Então, eu sou isso mesmo, eu sou ansioso, eu sou ansiosa, essa dor de cabeça, a minha dor de cabeça já faz parte de mim, já é quem eu sou. Então, é uma coisa, a cronificação ajuda a perpetuar a ansiedade nas nossas vidas. Nós temos também um quarto desafio que é a sobrecarga. Porque se a gente assume que um diagnóstico é só uma coisa que as pessoas fazem, então a gente, de alguma forma, também está assumindo que essas pessoas elas são livres para fazer outra coisa, ou fazer o que elas fazem de uma maneira diferente e não patológica. Mesmo que essas pessoas já estejam com a saúde cerebral prejudicada, e elas realmente precisam de ajuda, porque sozinhas elas não estão conseguindo, o cérebro está com a saúde prejudicada. Então, muitas pessoas querem ser ajudadas, querem ser apoiadas, mas não conseguem. E se a gente assume que o diagnóstico é só uma coisa que as pessoas fazem, então isso pode tirar da gente aquela empatia e falar, não, cara, é só você fazer diferente, faz outra coisa, faz isso diferente, sei lá. E às vezes a pessoa não está em condições de saúde de fazer isso, e isso tem que ser respeitado. E a pessoa tem que ter o apoio. Um outro desafio é a desesperança, que ao longo do tempo a pessoa pode se conformar com o diagnóstico e deixar de realizar esforços para otimizar a saúde cerebral. Ela se conforma, não porque ela deliberadamente quis se conformar, mas porque existe um fenômeno, que é o fenômeno do desamparo aprendido, onde quando a gente não consegue sair de uma experiência de sofrimento, a gente acaba se adaptando, se conformando e deixando de realizar esforços para sair, quebrar esse estado, quebrar esse ciclo. E aí a gente fica nesse ciclo de desesperança que leva a uma espiral descendente que tende a tornar os sintomas ainda mais intensos e mais frequentes. E eu uso a metáfora do labirinto para ilustrar visualmente essa ideia. Então, imagina que você está preso agora num grande labirinto. E você anda, e você caminha, e você corre, e tenta achar a saída, e se perde ainda mais. E cara, você passa um tempão tentando sair do labirinto. Chega uma hora que você cansa.
Então, você, sabe, simplesmente encosta em uma parede qualquer ali do labirinto, se encolhe num canto qualquer do labirinto e para de tentar achar a saída. Você cansou, já deu, acabou. Então, vida que segue, a gente se adapta, a gente se acostuma a conviver com essa condição condição prejudicada de saúde cerebral. Então, é a mesma ideia. A gente, no começo, até tenta realizar esforços, mas a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não tem uma explicação e não consegue apoio. Chega um momento em que a gente acaba cansando. E vamos levando, só que os sintomas, a intensidade, a cronicidade vai ficando cada vez pior. Então a gente não consegue sair desse labirinto. Então a gente simplesmente para de tentar achar a saída. Então, uma pergunta para você. E se o mindset estático da ansiedade estiver restringindo a sua saúde cerebral? Porque enquanto a gente entender a ansiedade como algo parado, imóvel, estático, fixo, rígido, que é fruto dessa nossa cultura de diagnósticos que permeia todo o sistema de saúde, se a gente entende a ansiedade como um estado estático, que esperança a gente pode ter de suplantar a ansiedade? Se a gente não entende quais são os processos e mecanismos por trás da ansiedade, como é que a gente vai suplantar a ansiedade? Se a gente continua tendo essa visão desses aspectos do ter, do ser e do fazer da ansiedade, como é que a gente vai otimizar a saúde cerebral? E se esse mindset estático estiver te atrapalhando, estiver restringindo a sua saúde cerebral, como um rio parado, como água estagnada, onde não tem fluidez. Então, se a ansiedade não é um estado estático, de que outra maneira a gente poderia entender a ansiedade? É isso que a gente vai ver, conversar na próxima aula. E, por enquanto, é importante que fique claro para você que a gente digamos assim, submerso dentro desse mindset estático da ansiedade, que entende a ansiedade como uma coisa que você tem ou não tem. Esse mindset é fruto, não somente, mas principalmente por conta dessa cultura de diagnósticos que se consolidou ao longo dos anos, especialmente com a consolidação do CID, do DSM, que a gente passou a entender padrões de condições de saúde cerebral como coisas que a gente tem ou não tem, e que esse mindset estático da ansiedade pode estar prejudicando ou comprometendo o seu caminho em direção à saúde cerebral. Então, até a próxima aula. Vou pedir para você se inscrever no canal e você também pode acessar todos os vídeos do curso nesse link aí, onde tem a playlist à direita. Grande abraço e até a próxima aula.